Amém? Amém? Abra sua Bíblia comigo no penúltimo livro da Bíblia, Judas. Judas. Capítulo 1, verso 3. Queria te lembrar que amanhã tem o culto Cristo Vivo, que o pastor Vinícius dirige. 20h30. O culto agora é que hora, gente? Que hora, Jesus? 20h30. 20h30 o culto é agora. Quinta-feira tem para lá das 10. Que hora que é o culto? Para lá das 10. Pastor Rony, o culto tabernáculo, gente, está entupido de gente. Você não, aqui, já sai da faculdade, de onde você estiver, se você estiver lá perturbando sua mãe, e vem direto para o culto. Vem com a roupa que você tiver do trabalho, da escola, que é um culto assim que Deus tem falado muito com o pessoal, muito. Sexta-feira, ontem teve um culto tão lindo aqui, com o pastor Wallace, com o pastor Flavinho, que é o culto Sexta Básica. E o sábado, todo sábado a gente está aqui agarrado. 4 cultos, fala comigo, 4. Não tem como você não se envolver. Participe, vá na casa da mocidade, procure se inteirar. Não fica assim, que na Lagoinha é complicado, é tudo tão grande, a gente não consegue se envolver. É uma panela do evangelismo, a panela do louvor, é a panela da sua cabeça, que não abre. Porque essa igreja aqui procura ser grande para servir e pequena para se importar. Então quem quiser ralar e trabalhar para o Senhor, pega um desses avisos que a gente deu aqui e se envolva. Judas capítulo 3, Judas verso 3, diz assim, só tem um capítulo mesmo, né? Judas estava com preguiça, e ele resumiu tudo aqui. Ô gente, eu esqueci de falar disso aqui, ó, Holy Mission. Holy Mission, todo sábado a partir das 21 horas, a inauguração vai ser dia 10 de agosto, é um lugar novo que tem lá em cima no Trevo 6 Pistas, é um campo missionário, lá no Trevo 6 Pistas, vai ter muita gente lá adorando o Senhor, o pastor Leandro é um deles, a banda Elemento 22, a Natalie Colin vai estar adorando também, e tem de tudo lá, comida, DJ evangélico, e telão, um lugar legal para você ir depois do culto, assistir o UFC, inclusive tem luta hoje, não tem luta hoje? Tem luta hoje, do Magrelo contra o outro lá, comida japonesa com força, crepe, açaí, sei lá. Então, e tem a pizzaria da nossa mocidade. E já está ficando pronto o nosso lugar também em cima. Tem a pizzaria, aí tem as salas da mocidade, e em cima nós estamos criando um lugar alternativo ali, que você vai conhecer, e todo fim de culto, você vai poder ir para um desses lugares aí, para poder continuar, porque Deus às vezes faz mais culto no milagre, no pós-culto, do que no culto. Amém? Eu descobri a Patrícia num pós-culto. Você pode falar um amém aí para mim? O culto tinha acabado, eu cheguei na porta da igreja e falei, e aí? Treina comigo, fala assim, e aí? Tudo bem? Né? Quem não tem coragem de falar e aí, tem que ficar na vitrine. Aí você só fica jogando cabelo e esperando. Amém? Judas 3 diz assim, amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Vou ler de novo, amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Você sabe que esse Judas é irmão de Jesus. E o que Judas está dizendo é o seguinte, vou resumir. Eu queria tratar com vocês um outro assunto, mas eu achei mais importante insistir com você no ponto de que a gente batalhe pela fé que nos foi confiada. Olha para quem está do lado e fala assim, temos que lutar pela fé. Esse verso é uma convocação para um exército. É uma convocação para a gente lutar. É uma convocação para a gente guerrear. Tem uma frase muito legal que eu gosto do pastor Spurgeon. Spurgeon, aos 22 anos de idade, foi considerado o maior pregador do mundo, há quase 200 anos atrás na Inglaterra. E Spurgeon disse o seguinte, o evangelho não precisa ser defendido, porque ele é como um leão enjaulado. Tudo que temos que fazer é abrir a jaula. Olha para quem está do lado e fala assim, vamos abrir a jaula. Então nós não temos que defender o evangelho. O evangelho, ele tem vida própria. É como alguém defender um leão. Não fala isso do leão. Não, é só abrir a jaula que o leão responde para a pessoa do jeito que ela quiser. O evangelho é um leão. Amém? O evangelho mudou a sua vida?
O Evangelho mudou a minha vida. O Evangelho é a força mais poderosa do universo. E apesar dessa frase de Spurgeon, eu e você temos que ter uma resposta bíblica para as principais objeções da fé cristã. Essa mensagem de hoje é uma resposta para as principais objeções da fé cristã. Eu não fiz esse sermão sem uma pesquisa. Eu li alguns livros e eu descobri quais são os maiores questionamentos das pessoas para os crentes. E já que nesse mês a gente está falando de apologética, eu quero falar sobre esse assunto. Quero que você se ligue muito no que a gente vai falar aí ao longo dos meses. Os pastores da mocidade, nos seus cultos, nós vamos estar abordando esses pontos, para que você, muita gente, quem vai voltar à aula, em alguma aula de qualquer coisa aí de vida? Deixa eu ver, levanta a mão. Isso, vai voltar à aula. Aí você chega lá no ambiente da faculdade, você vai para qualquer ambiente para trabalhar, você precisa ter a razão da esperança que há em você. Deixa eu te perguntar uma coisa, se todo crente do mundo sumisse, morresse, sei lá, e ficar só você seria um cristão com doutrina suficiente para defender a fé cristã e fazer o cristianismo alastrar de novo por esse mundo velho? Ou o cristianismo morreria com você? Nós temos que ter a doutrina na ponta da língua. Para dois grupos. Primeiro, para os que têm dúvida. Não é errado ter dúvida. Belo Horizonte está todo aqui dentro da igreja hoje? Não é errado uma pessoa que está lá fora virar e falar, Lucinho, eu não entendo por que Jesus é um líder maior do que Confúcio, do que Allan Kardec, do que qualquer um outro. Cabe a mim e a você termos a resposta para essa pessoa. Então, nós não podemos tratar quem tem dúvida como endemoniado. Não existe isso. A dúvida é legítima. A dúvida é válida. Mas o que não é válido é eu e você olhar para a pessoa e falar assim, eu não sei não, mas eu já estou vendo Satanás na sua vida, só de você ter perguntado. Nós temos que saber alguma coisa. Eu estudei 9 anos de teologia e eu sei tão pouco. Cada vez mais que o tempo vai passando, eu vejo que menos eu sei, porque eu abro minha caixa de e-mail, igual eu abri agora aqui, e eu li um e-mail de uma garota que eu não soube o que falar para ela. Ela me disse, Lucinho, tenho 29 anos, estou vindo para a igreja agora, sou mãe solteira, o que eu falo, como que eu me comporto com os rapazes da igreja? Eu tenho medo de Deus ter me aceitado, mas os homens evangélicos não me aceitarem por eu ser mãe solteira. Que conselho você me dá? Eu falei assim, tem como você esperar um minutinho, pequenininho aí? Eu não tenho resposta para tudo, eu não tenho resposta para muito dilema meu, eu vou ter resposta para o dilema dos outros. As pessoas chegam na minha frente e falam assim, Lucinho, você é o cara com os jovens. Se eu fosse o cara dos jovens, não tinha gente jovem da minha família que ainda não é crente. Um dia a pessoa falou comigo, vai na minha filha e ganha ela para Jesus. Falei, se fosse assim, eu já tinha ganhado alguns parentes meus que cresceram comigo e que hoje não estão na igreja. Então eu não sou nada, eu sou mais uma pessoa que estou em busca de resposta, mas eu não posso parar de estudar. Olha para quem está do lado e fala assim, você tem que estudar a Bíblia. Você tem que conhecer as doutrinas. Eu estava um dia num lugar, um professor de seminário falou assim, defina a Trindade. Ai, é a coisa mais linda da minha vida. Um aluno respondeu, é a coisa mais linda da minha vida, mas responder teologicamente. Então tá, defina o diabo. Eu não quero nem falar. Quem são os profetas menores? Zaqueu. Está na prova, isso que eu li. O professor de teologia me mostrou, Lucinho. Eu perguntei, defina profetas menores. O cara colocou Zaqueu, velho. Você é demônio no mais grau avançado. Você não sabe definir nada, você não sabe nada sobre nada. Sabe qual é o segundo grupo que precisa de resposta? Nós mesmos. Porque eu descobri uma coisa, nós somos teologicamente muito fortes até os problemas virem. Mas quando as lutas vêm na nossa vida, nós colocamos interrogação em tudo que a gente já tinha colocado ponto final. Então você está, por exemplo, dízimo. Aleluia! E dízimo é de Deus é fiel. Aí você fica sem dinheiro, vai internado, pega uma doença grave, morre um parente seu carro bate, você fica preso nas ferragens, sei lá que desgrama ruim acontece. Aí você começa, será? Pô, eu estou dizimando há tanto tempo, essa doutrina eu tenho que rever. Você vem para a igreja, puxa vida, eu tenho que manter santo, 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 santo. Você fica, aleluia, Deus é bom. O tempo vai passando, você vai vendo todo mundo casando. Todo mundo casando, até as daminhas dos casamentos estão casando. Aí você fala, eu tenho que rever isso.
Eu acho que às vezes, se eu estou amando uma pessoa, e se eu já tenho um certo grau de compromisso com ela, não tem problema eu ir para a cama com ela. Eu já ouvi isso tanto, gente, de gente evangélica sincera. Mas é porque quando você está bem, e está tudo bem, sua vida é cheia de ponto final. Mas quando as coisas apertam, você pega as suas doutrinas e joga para o alto e revê tudo. Você revê, à luz das suas experiências, é que você vai viver as suas doutrinas. Ninguém consegue enfiar alguma coisa na nossa goela. A gente vive à luz daquilo que a gente experimenta. Então eu quero rapidamente passar por alguns pontos. Isso que eu estou falando aqui eu não tirei da minha cabeça. Eu li vários livros para falar os maiores questionamentos que as pessoas têm sobre a fé cristã. Se você não vai anotar, anota. E se não vai anotar, anota. Ok? Que é muito importante. Anotar onde, Lucinho? Para que você tem bloco de nota nesse celular nojento seu? Anota, trem. Ah, não é só para anotar o Facebook do povo. Por isso que sua cara já está virando Primeiro questionamento. A Bíblia foi escrita por homens e não por Deus. O que você diz para essa pessoa? Então põe ela à prova. Tem hora, gente, que o legal não é ficar discutindo. Eu estava aqui na Avenida Amazonas, com o Espírito Santo, e eu estava pregando para um cara com a Bíblia aberta, e o cara falou, a Bíblia é papel, papel aceita tudo, me mostra Deus fora da Bíblia. Falei, agora, demais. Fechei a Bíblia, e falei, vamos fazer uma oração, você ora por mim, eu oro por você. Quem ficar de pé no final, serve o Deus verdadeiro. Sabe em que o cara cria? Em ET. De verdade, ele cria que o mundo é colonizado por extraterrestre, um cara entendido, cara. O cara, ele trabalha num alto cargo aqui na UFMG, o cara não é bobão, não. Porque hoje em dia, quanto mais estudado, mais acredita em ET, em duende, em... Eu estou de cara, velho. Entendeu? Eu estou assim, impressionado como que... Eu não quero nem falar, não. Resultados, vamos orar? Vamos orar. Quem vai orar primeiro? Ele falou, você ora. Aí estava eu e um amigo, o amigo fez a oração. Senhor Jesus, acabou a oração. O cara caiu no chão. Ficou rosnando lá. Quando levantou, ai, o que foi que aconteceu? Tinha uma banca de jornal perto, a gente pediu o dono da banca um copo d'água, deu para ele. Falou, o Zé T estava bravo demais aí. Resultado, ele veio para a igreja. Põe a Bíblia à prova. Deus não tem dificuldade da gente colocar à prova aquilo que Ele está falando para a gente. Por que é o livro mais lido e mais vendido do mundo? Você já leu a relação? Entra no Google hoje, no Wikipedia, qualquer coisa, escreve assim, o livro mais vendido do mundo. Para o segundo lugar é o Alcorão. Terceiro lugar é o livro vermelho de Mao Tse Tung. Vai lendo, lê lá a relação. A Bíblia, ela ganha assim, bilhões de cópias à frente. Por quê? Deus fez questão que o manual de sobrevivência para o homem fosse o mais difundido, para ninguém um dia chegar diante dele com a desculpa, eu não sabia. Por que milhões tiveram a vida transformada através desse livro? Olha, posso te falar uma coisa? Para você ser um bom apologeta, a melhor coisa que você faz não é dar resposta não, é devolver pergunta com pergunta. Jesus direto fazia isso nos evangelhos. Os caras viravam para Jesus e falavam assim, com que autoridade faz essas coisas? Ele falava assim, e eu vos pergunto, o batismo de João era do céu ou era do capeta? Jesus respondia com pergunta. Os caras ficavam todos enrolados. Então alguém vira e fala assim, a Bíblia é papel, papel aceita tudo. Eu posso pegar um papel higiênico e escrever o que quiser. Aí você vira e fala assim, então me explica. Tantas pessoas que falam que a vida delas foi transformada, largaram drogas, iam se matar, por quê? Você devolve a pergunta para ela. Ela não tem erros, mas ela é o divino no humano e ela funciona. O melhor presente que você pode dar para alguém é uma Bíblia. Abre as palavras da Bíblia e começa a dar ela para as pessoas. Para você ser um profeta, você não tem que chupar cana. Você tem que falar os versículos para as pessoas. Abençoar a vida delas com um verso. Os maiores retweets e os maiores curtidas que eu tenho no meu Instagram, Facebook e Twitter, é quando eu ponho versículo. Porque as pessoas estão cansadas da palavra do Lucinho. A palavra do Lucinho produz porcaria nenhuma. Mas uma palavra, um versículo, quer ver? Graças damos ao Senhor nosso Deus, que todos os dias leva as nossas cargas. Isso está no Salmo. Você vira para uma pessoa e fala assim, a Bíblia promete que Deus leva as suas cargas. Isso levanta o cara. Amém?
Você tem que conhecer sua Bíblia. Você conhece a Bíblia? Você ama a Bíblia? Você sabe defender a Bíblia? Você sabia que o menino judeu, aos 13 anos de idade, tem que saber a Torá toda de cor? Os 5 primeiros livros da Bíblia? Sabia que o muçulmano tem que decorar o Alcorão? E a gente tem um relacionamento tão supérfluo com a Bíblia. Eu estou no projeto pessoal de decorar o Novo Testamento. Decorar todo. E hoje eu estou quase lá. Mas o projeto é assim. Você vai virar para mim e falar assim, 2 Timóteo 2. Eu posso não saber dizer tudo, mas eu vou te falar o assunto do capítulo e citar pelo menos uns 5 versos que estão lá. Apocalipse 3, precisa pecar. Gente, coisa mais normal que eu faço é chegar nas igrejas, quando eu prego sobre esse assunto, falar assim, gente, abre a Bíblia aí rapidamente, nós vamos ler Apocalipse 23. Não tem Apocalipse 23. Não tem. Tipo assim, o livro tirou você do quinto dos infernos, mandou você para o céu, e você não sabe nem onde termina. Olha para quem está do lado e fala assim, termina na sua cara, minha mão na sua cara. Você está sabendo a Bíblia? Pergunta para quem está do lado. Você conhece a Bíblia? Você sabe defender esse livro? Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte não era bom da cabeça. Eu fui lá no túmulo dele agora na França. Napoleão Bonaparte um dia teve um momento de lucidez e ele disse assim, ou a Bíblia te separa do pecado, ou o pecado te separa da Bíblia. A gente pode medir a periodicidade dos nossos pecados pelo tanto que a gente se aproxima do livro santo. Você crê na Bíblia? Você crê na Bíblia? Segundo questionamento que as pessoas fazem, Jesus não é o único profeta de Deus e por isso não é o único caminho para o céu. A prova que Jesus é o único caminho, o único profeta de Deus, tem 2 provas. Primeiro, seus milagres e segundo, a sua ressurreição. Quem fez milagres como ele? Segundo, quem ressuscitou como ele? Quem fez isso? Você vai nos túmulos no mundo inteiro. Gente, eu fui em túmulo no mundo inteiro. Os caras estão todos lá. Os profetas estão lá, Davi está lá. Todos estão lá, Jesus não está lá. É mó estranho. Você entra no túmulo dele, está escrito em inglês assim, He's not here, he's risen. Eu briguei com um cara, dono do jardim do túmulo. Nós estamos indo daqui a 60 dias a Israel. Eu fui lá e falei com o cara, velho, todas as placas que eu vi que em Israel está escrito em hebraico, em árabe e em inglês. O único lugar que eu vi a placa escrita só em inglês foi só dentro do túmulo. Por que não está em árabe? Por que não está em judeu esse trem em árabe, em hebraico aqui? Porque eu falei, sabe o que está acontecendo? A mensagem que ele ressuscitou está sendo pregada só para o mundo ocidental. Vocês fazem favor de escrever isso aqui na língua hebraica e no árabe, que eu quero que todo mundo que entrar aqui leia esse negócio. Tem que conversar com a direção. Tem que conversar com nada! Põe logo! Ele ressuscitou! E todo mundo tem que saber disso! Jesus não é o único profeta, não. Compara a mudança de vida que Jesus produziu na vida dos seus reais seguidores com outras pessoas. Os reais seguidores de Jesus, a vida deles, gente, é a coisa mais louca que existe. É o resultado dele ser o maior profeta. Mas eu ainda não acredito que ele é o único profeta. Então, se você quer saber mesmo, é muito fácil. Um dia eu fui num culto, esses cultos que pastor conversa com demônio, e eu não curto muito isso. Eu gosto de expulsar. Se ele rosnar, aí a gente grita com ele também. Mas fui num culto, eu não ia pregar. Eu estava no culto, e o pastor lá, e caiu uma pessoa possessa. Ele falou assim, demônio, ajoelha aí. Você vai me ajudar a mostrar para esse povo que Jesus é o Senhor. Eu falei, essa eu quero ver. Eu não gosto de fazer, mas eu gosto de quem faz. Ele pegou e falou assim, sai em nome de Confúcio. O demônio fez assim. Sai no nome do Chico Xavier depressa. Sai no nome do Papa. Sai no nome do pastor fulano tal. Agora, demônio, chupa essa manga aqui. Sai no nome. Gente, vocês tinham que estar lá para ver a expressão do rosto do cara. O bicho regalou o olho. Sai no nome de Jesus. Deu o grito mais da roça que você imaginar. Embolou no chão. E levantou. Oncotô. Há poder no nome de Jesus. E Ele é o único autorizado a salvar homens. Terceiro, se Deus existe e é amor, por que tem tanta catástrofe e mal no mundo? Esses são os maiores questionamentos.
Por que tem tanto problema no mundo de catástrofe? Não é por falta de amor de Deus, é por causa do desequilíbrio causado pelo pecado. O desequilíbrio causado pelo pecado levou a gente para uma situação terrível. Não tem a ver com falta de amor de Deus, mas sim com prejuízo causado pela entrada do pecado. Por exemplo, para você entender uma analogia, o meu amor pelos meus filhos não vai impedi-los de tomar um choque se eu mandar eles não enfiar o dedo na tomada, eles enfiarem. Pô, mas por que eles tomaram um choque se eu amo, sinceramente? É pelo mesmo motivo que a menina se arrebenta porque vai para a cama com o namorado, aí ela fica pegada a ele sexualmente e espiritualmente, e aí ele dá um pé na bunda dela, ela fica desesperada, e aí ela fala, cadê Deus? E Deus fala assim, eu te amo. Igual eu te amava antes de eu sair para a cama com ele. Mas você resolveu fazer o que eu não quero, aí você se arrebentou, e agora a culpa é minha? Gente, com a entrada do pecado no mundo, o desequilíbrio e o caos entrou. Por exemplo, chuva forte. Vem chuva forte em cima da casa do ímpio e da casa do salvo. Sim ou não? Eu não entendo, tem gente que quer que Deus faça chover forte só na casa de quem não ama a Deus. Você já imaginou se só não cristão ficasse desempregado? Essa igreja estava entupida de gente, mas não por amor a Deus, e sim por uma negociação com o Filho de Deus. Já imaginou se alguém, os planos de saúde fizessem um levantamento? Gente, estamos aqui no Felício Roxo, Hospital Felício Roxo, concluímos que só tem pessoas internadas não cristãs. Quem nunca quer ter doença, converte. Quem está entendendo? Sabe o que é a coisa mais linda do mundo? A mais linda do mundo é você, como cristão, receber muitas vezes aquilo que o não cristão merece, mas continuar agindo como cristão. Satanás endemonia, ele passa mal, ele fala, o que eu faço com essa porcaria? Ele é fiel, ela é fiel, está acontecendo com ele aquilo que não é para acontecer, e a pessoa, estou vivendo para Jesus e dando glória a Deus, dando glória a Deus. Como que o mundo vai ver Deus em nós, se de vez em quando não acontecer alguma coisa ruim? Quarto questionamento muito parecido é o seguinte, se Deus é justo, por que tem gente má sendo abençoada e curtindo muito, e tem gente boa sofrendo tanto? Primeira coisa que eu quero falar é que nem sempre é assim. Tem muito ímpio sofrendo demais, e tem muito justo sendo abençoado demais. Vamos pôr pingo no i aqui. Porque senão fica parecendo que todo mundo está pecando, está curtindo. Não, a maioria dos que estão pecando estão ferrados. Ficou claro isso? Agora, tem gente cuspindo na cara de Deus sendo abençoada? Sim ou não? Sim, tem gente que o cara afronta a Deus e parece que está tudo bem na vida dele. E tem gente também vivendo para Deus assim, com tudo que tem e é, e a vida do cara não anda. Tem isso também ou não tem? Por que isso acontece? Não avalie ninguém só por um momento na vida. Nós cometemos esse erro de olhar para a pessoa e pegar o dia, hoje é 4 de agosto? 3 de agosto, e fala assim, aí Senhor, 3 de agosto, minha vida aqui, essa miséria, e essa pessoa miserável que te xinga, não vai na igreja, um prostituto, um beberrão, um safado, a vida dele, eu queria a vida dele. Calma. Quando você entra, eu fui ontem no cinema com meus filhos, fui assistir um filme, cheguei lá, o filme 2 horas, você não pode parar 1h30 e ir embora. Aí ó, estou indo embora na hora que o herói estava preso. Isso é uma injustiça que fizeram com o Wolverine. Temos que orar. Vamos orar pelo Wolverine. Espera o final da porcaria do filme. Você quer ver o que diz a Bíblia lá em Malaquias? E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Espera, que a batata de muito neguinho está assando e a bênção de muito crente está chegando. Ah, não, mas eu quero hoje, agora. Eu e as minhas irmãs, a Lucília e a Betânia, a Lucília está aqui em algum lugar do passado, a gente tinha essa mania com meu pai e com a minha mãe. Quando ela falava assim, ô mãe, que hora nós vamos no shopping? É amanhã de tarde. A gente falava assim, eu quero hoje, agora. Menino chato. É uma redundância, né? Menino chato. Então, muitas vezes a gente está assim.
Senhor, mas eu quero ver agora. Deus fala assim, calma, filho. Eu tenho um tempo para as coisas acontecerem. E no tempo de Deus, gente, as coisas chegam boas demais. Outro dia eu estava olhando para um pé de manga, a fim de pôr uma manga, e não tinha nenhuma manga. E Deus falou comigo, meu filho, até os maiores prazeres do mundo tem hora certa para chegar. Porque uma vez, quando eu era menino, uns 11 anos, eu fui na casa de um amigo meu e eu comi manga verde com queijo frito. Nós pegamos manga verde, cortamos, jogamos no negócio, e a mãe do menino fatiou queijo frito, jogou, e nós comemos. O meu amigo foi internado, ficou 4 dias no hospital. Eu não morri porque eu fiz mal pro queijo. Queijo frito com manga verde. Nunca coma manga verde. Se ela está verde, Deus está falando com você. Tem coisa na nossa vida que está verde e a gente quer comer. Senhor, por que eu não estou ministrando no altar da Lagoinha ainda, Senhor? Está verde! Jesus, cadê ó? Cadê ó? Cadê ó? Cadê ó? Cadê ó? Está verde! Mas na hora que chegar, gente, coisa mais linda, você pegar uma manga. Isso quem sabe fazer? Você, meia dúzia de gente no Brasil sabe fazer isso. Bate ela no liquidificador, põe naqueles cubinhos de gelo e põe lá dentro. E aí você come cubinho de gelo de manga com os fiapinhos agarrados. É maravilhoso. Quem vai para o céu? Assim. É melhor que Häagen-Dazs ou não é? Olha que apologética profunda nessa noite. Né? Quinta objeção. Por que eu tenho que deixar minha crença para seguir a Cristo se eu tenho paz na minha religião? Bem, primeira coisa que a gente tem que saber, que a gente tem que falar, é que o nosso coração não é confiável. E por isso é possível, por causa do pecado, a gente ter tristeza com a coisa certa e ficar em paz com a coisa errada. Eu ouço muita gente falar assim, eu estou em paz por fazer isso, pastor. Eu quero te informar que Adolf Hitler matou os judeus em paz. Ele não tinha crise de consciência. A maioria dos assassinatos que a gente ouve falar, o assassino não matou e foi para o Muro das Lamentações chorar. Ai, eu matei. Não. Quando você vê o cara, aqui, olha para mim. Quando você vê o cara na televisão assim, ó, de cabeça baixa, ele está triste que ele foi pego. Ele não está triste que ele matou ninguém, não. Ele falou, que porcaria. Por que eu deixei os caras me pegar? Eu queria matar só mais 10. Não é assim. Quem está entendendo o que estou dizendo? Então, é possível você estar em paz. Eu nunca esqueço a história de um homem que ele estava em paz com a saúde dele. E a mulher dele insistindo para ele. Vai no médico, vão no médico. Por fim, ela marcou os exames, foi. Ele fez os exames, sentou na frente do médico. O médico olhou os exames. É uma família que eu conheço, amigos meus. E ela falou assim, ô dona fulana, nem olhou para o marido, não, falou assim, a senhora é viúva de marido vivo. A doença mais, que eu nem vou tratar hoje aqui, que eu descobri, é diabetes, no último grau. Seu marido está podre. Então é possível sua saúde espiritual estar terrível e você está morto de paz, tranquilo. Você levantar de manhã e falar, e Deus olhar lá de cima e falar assim, já era. E é possível você levantar também em crise. Olha para mim, isso aqui que é legal. É possível você estar em crise, sofrendo, sem entender nada, com mais interrogações do que pontos finais. E Deus olhar para você e falar assim, eu me agrado de você, meu filho. Essas dúvidas vão passar. Olha para quem está do seu lado e fala assim, as dúvidas vão passar. Cristo quer que abandonemos a nossa religião, porque o que Ele propõe para a gente não é uma religião, é um estilo de vida. Jesus não é uma religião, Ele é um estilo de vida. Você pode conversar com uma pessoa sobre a religião dela sem ofender a religião dela. Já contei isso aqui para vocês, quantas vezes eu cheguei em casa de pessoas que tinham, por exemplo, adoração para imagem de escultura. Eu não vou pegar uma imagem de outra pessoa e quebrar. Isso é um desrespeito. Eu não vou xingar uma outra religião. Agora, ideias, você não pode matar alguém. Nós temos que tratar o câncer em alguém. Aí adianta você virar e falar assim, eu vou matar o câncer em você, mas junto eu vou matar você. Se para matar o câncer a gente tiver que matar o canceroso, esse tratamento valeu? Não. Tem que matar o pecado sem matar o
pecador. Tem muita gente sem sabedoria na hora de defender a fé cristã, mata a pessoa e deixa a doutrina viva. Você tem que... um dia uma pessoa querida, que ora para santos, ora para todo tipo de gente, veio conversar com os amigos meus. E os amigos meus começaram a falar, e ela falou, não, olha, fulana, a Santa Catarina demais, Santa Edvisa que segura a minha vida de pé. E foi falando, e os meus amigos ali, aí os meus amigos falaram assim, a senhora crê na Bíblia? Eu creio. Ai, a Bíblia é demais, tudo na Bíblia eu creio. Aí eles abriram lá em 2 Timóteo, que fala assim, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O que a senhora me explica disso aqui? Entregou na mão dela. Quando ela leu, ela virou para eles e falou assim, o que eu estou falando aqui não bate muito com o que está escrito aqui, né? Eles falaram assim, pois é nisso que a gente estava aqui pensando. Só não quer ir lá na igreja para a gente ouvir mais? Tem um negócio chamado EBD, Escola Bíblica Dominical. Não é bom dormir, não. É Escola Bíblica Dominical. Vamos lá para a gente aprender mais sobre Deus? Vamos? Eu vou. Veio para a igreja e converteu. Tem outro jeito de falar também. É por isso que você está com essa cara desgraçada, devota de Santa Edvisa mesmo. Tem gente que faz assim, tem ou não tem? Tem gente. Então quando você vai falar da religião da outra pessoa, gente, olha para mim. É a coisa mais louca do mundo. Por que o Brasil não pode ser mais o país do futebol? Eu vejo pessoas mudarem de tudo, até de religião, menos de time de futebol. Eu já vi pessoa mudar de sexo, mudar de tudo, de linguajar, de igreja. As pessoas mudam de tudo. Eu não vejo pessoas falarem que muda de time. Por quê? Porque na verdade, a gente está lidando aqui no Brasil com uma realidade de idolatria, que vai muito além de uma igreja que adora imagens. Nós estamos falando aqui de partidos de futebol. A gente tem que tomar cuidado, amém? Para a gente não entrar para uma idolatria, amém? Senão a gente está condenando a adoração de imagem na vida do outro e a gente mesmo é idólatra em outra área. Sim ou não? Eu já expliquei para vocês porque que eu brinco de futebol no culto. Eu brinco de futebol no culto, que é o único momento do culto que eu consigo arrancar de vocês a reação que eu gostaria que tivesse quando falasse de Jesus. É o único momento. Os maiores gritos de um culto, nunca é no louvor, nunca vi. Os maiores gritos de um culto é eu mencionar aqueles 2 nomes que vocês já estão pensando aí. Só de falar. Pode vir seguir de um palavrão, pessoal, eu gosto. Mesmo com palavrão, eu amo, eu morro, eu mato. Aí endemonia, aí já é universal, já tem que mandar para universal. Sexta coisa, rejeição da fé cristã. A vida dos seguidores de Jesus não bate com os ensinos de Cristo. Em muitos casos sim, mas em muitos casos não. Tem muita gente levando Jesus a sério. Sim ou não? Só que quem não leva Jesus a sério, queima o filme de 50 mil que está levando Jesus a sério. Um que prostitui, um que mata, um que rouba, um que compra e não paga. Gente, acho que o maior mau testemunho que um cristão pode dar é comprar e não pagar. Deixa eu te fazer um negocinho. Você não vira dinheiro porque você não é Silvio Santos. Ou melhor, Silvio Santos também não tem dinheiro. Você não tem como, você não é dono da casa do tesouro, da moeda. Mas, se você como cristão estiver devendo, principalmente se estiver devendo um não cristão, você pode mandar essa pessoa para o inferno por causa dessa dívida. Então o que eu te aconselho a fazer? Procura a pessoa, fala com ela que eu sou cristão, Jesus me ensinou a dever às pessoas uma coisa só, o amor. Mas eu estou sem dinheiro para te pagar agora, eu não vou evitar você. Eu vou te pagar, me perdoa, foi um desequilíbrio pessoal, mas é um momento, eu já estou vendendo um dos meus filhos e eu vou te pagar. Não, o pessoal está devendo, está em paz, está indo para restaurante, está com TV a cabo, está indo para o exterior, está comprando camisa do jacaré, está trocando iPhone. Isso chama falta de caráter. Aí, os não cristãos estão certos. Porque eles não veem Jesus em Jesus, eles veem Jesus em você. Quem entendeu isso? Então, o pessoal muitas vezes critica. Eu já vi pessoal falar mal do médico. Não vai no médico, não, que aquele médico não... Um dia a pessoa falou para mim, não vai no fulano, que fulano não presta. Como não presta? Uma consulta com ele é daqui a 100 dias. O mundo inteiro idolatra o cara. Ele não vale nada, o médico fulano e tal não vale nada. Aí eu fiquei sabendo, sabe o que a pessoa fez? Ela foi no médico, pegou a receita e não tomou o remédio. Ela queria que o médico curasse por Hadug. Aí ela saiu falando mal do médico. Então... tem muita gente que está assim também.
Ah, fulano, a vida de fulano. Peraí, às vezes o fulano não é seguidor de Jesus coisa nenhuma. Quem está entendendo? Eu vejo gente aí dizendo que segue Jesus. Um dia desse eu vi um cara na televisão falar, eu sou de Jesus. Eu falei, então eu quero ser budista agora. Como é que eu faço para ser budista? Depressa. Estou largando o cristianismo. Você é cristão? O que você for, eu sou o contrário. Tem gente que passa na vida da gente só para a gente aprender o que fazer o contrário. Tem gente que você olha para a vida dela e fala assim, você podia me falar tudo que você crê sobre tudo? Posso. Aí você anota tudo, pega e faz tudo o contrário. Que é gente que não é séria. A pessoa, ela tem um cristianismo da cabeça dela mesma. Então, a vida de muitos seguidores de Jesus não bate com os ensinos de Cristo. Eu e você temos que mudar essa história, amém? Amém? As pessoas têm que orar para mim e para você e dizer assim, eu estou entregando minha vida a Jesus, porque quando eu olhei para você, no seu rosto, eu vi o rosto dele. Suas atitudes refletem as atitudes dele. E eu conheci Cristo em você. Eu não esqueço a história de uma pessoa que ele chegou para fazer uma visita, um cristão, e de repente uma jovem lá dentro da casa veio correndo, uma adolescente de 12 anos, e aquelas portas de vidro. Quando aquela menina viu quem estava por trás do vidro, ela começou a gritar, voltou para dentro da casa gritando, falou, mãe, corre aqui na porta, porque Jesus está aqui na porta. Já imaginou você ser confundido com ele? David Livingstone era missionário inglês na África. Ele amou tanto a Deus, que quando ele morreu, ele pediu para o coração dele ser enterrado na África, e o corpo dele na abadia de Westminster, que eu tive lá agora em Londres. Aí depois dele, tantos jovens foram inspirados a ser missionários. Quando os missionários chegaram naquela aldeia onde David Livingstone morreu, eles começaram a falar de Jesus. Sabe o que o povo da África falou? Falou assim, não, a gente conhece Jesus, ele morou aqui com a gente um tempo. Não, velho, você está de zoeira, Jesus morreu tem 2000 anos. Não, morreu não. Ele morava ali, naquela oca ali, ó. Inclusive ele enterrou o coração dele aqui junto com a gente. Louco demais, né? Amém? Vamos viver Jesus? Sétimo motivo de rejeição. Deus não existe. A ciência não prova que Deus existe, mas Deus prova que a ciência existe. A Bíblia não é um livro científico, mas quando ela fala de ciência, ela é exata. Mais exata do que você possa imaginar. Deus é como o vento, você não vê, mas você vê os seus resultados. Nunca ninguém viu o vento, o máximo que você vê é a poeira, é as folhas mexendo, mas Deus é a maior realidade do universo. 97% das pessoas no mundo são teístas, acreditam em alguma forma de Deus, e 3%, 2,9% são ateus. Um amigo meu entrou num ônibus, e entrou um amigo dele de infância, eles não se viam há muito tempo. Um falou com o outro, fulano, aqui é ônibus 6 horas da tarde. Quem conhece o ônibus 6 horas da tarde? Até o trocador está de pé. Aí, ele pegou e falou, pastor fulano, que coisa, hein, cara, a gente cresceu junto, falando alto, e o busão todo mundo ouvindo, sentindo o cheiro de CC e ouvindo. Nós crescemos juntos, velho, coisa louca, e agora nós estamos aqui, que absurdo. Velho, eu virei o que eu virei, você virou pastor. Eu queria aproveitar que está todo mundo aqui no ônibus em silêncio ouvindo essa conversa e te fazer uma pergunta. Prova para mim que Deus existe. Meu amigo dentro do ônibus. Ele orou. Gente, aprende a fazer oração de 2 segundos. Jesus, o trem fritou, me ajuda. Não é assim. Ele abriu a boca e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, fulano. No mundo, 97% das pessoas acreditam em alguma forma de Deus e 3% não. Aqui dentro desse ônibus, provavelmente, você é o único ateu. Então, é a minoria que tem que provar para a maioria que a gente está errado. Explica para todo mundo aqui porque que a gente está todo errado. Não há uma cultura do mundo sem o conceito de Deus, nenhuma. Todas as culturas do mundo têm alguma forma de Deus. Essa é uma frase para você falar. Outro argumento que você pode usar, um argumento de Tomás de Aquino, a escala da ascendência da descendência dos seres. Se tem seres perfeitos e imperfeitos, se tem, por exemplo, pedra, planta, bicho, homem, não é verdade? E vai assim, os seres vão ficando perfeitos e se vão ficando imperfeitos. Deve haver algum ser todo imperfeito lá embaixo na escala, e deve haver algum ser todo perfeito lá em cima dessa escala. Isso é um argumento filosófico, para você usar. Leia o livro Suma Teológica, de Tomás de Aquino, tem mais de 1000 páginas. É um livro que você pega o catálogo de Belo Horizonte, mesma coisa. Ele fala disso, não é verdade? Mas se você é menos crente, quer ler um livro menor, lê
Mais que um carpinteiro, do Josh McDowell. Defesa da fé. Mais que um carpinteiro. Cristianismo puro e simples, do C.S. Lewis. Lê um livro, gente. Para de ler só os que escrever lá no Facebook, meu Deus. Amém? Investe na sua fé. Aí você sai na rua pedindo, pelo amor de Deus, para alguém te fazer pergunta. Ninguém faz. É igual quando você tem carteira de motorista. Nenhum polícia te para. Isso é uma regra mundial, você sabe, né? Só quando você não tem carteira que você cai na blitz. O que mais? A complexidade da criação. Olha para aqui, gente. A complexidade do ouvido humano exige um criador. A complexidade da fotossíntese. Isso não pode não ter um criador. O ciclo da chuva. Quem bolou isso é um gênio. Ah, não. Explodiu e caiu assim. A chance do mundo ter sido criado fruto de uma explosão é a mesma chance de um carro andando na rua, um caminhão grande, que tinha farinha, tinha pó, tinha todos os ingredientes. De repente esse carro capota. E os ingredientes vão miraculosamente se misturando. E naquelas capotagens ali, a temperatura vai subindo, porque o caminhão pega fogo. E o bolo vai se juntando. E de repente ele fica em forma de bolo. E ele é assado ali dentro daquela capota ali. E quando ele acaba de dar a última volta, a porta traseira abre e o bolo voa e cai na janela, na mesa da casa do rapaz que está... É a mesma possibilidade do macaco sentar diante de um teclado de computador e digitar o ROAS, o maior dicionário do mundo. É a mesma possibilidade mesma. Isso é uma agressão ao intelecto da pessoa. Mas eu posso te falar, os maiores cientistas do mundo agora estão se tornando criacionistas, porque a evidência de um arquiteto por trás disso tudo aqui é muito grande. Viu? Muito grande. E a coisa mais legal é o Pedro Borel, né? O Pedro Borel evangelizando. Nós vamos trazer o Pedro aqui, tem problema de cabeça totalmente. O Pedro estava lá na Marquês de Sapucaí, evangelizando os caras, que ele vai para a Marquês mesmo, ele gosta de samba, ele fica lá, e ele chega oferece oração, oferece para o Sademônio, oferece para tudo. E o Pedro está lá com o cara na Marquês de Sapucaí, ano passado. E os dois lá, aí tal. Aí ele virou para o cara e falou assim, irmão, pô, Deus te ama. Eu sou ateu, meu irmão. Acredita? Você não acredita na criação? Não acredito em Deus, não acredito em criação, não acredito em nada. Não, mas Deus te ama. Posso fazer uma oração para você? Sou ateu. Ficou calado, curtiu lá. Aí na hora de ir embora, ele falou aqui, deixa eu fazer uma oração para você. Meu irmão, sou ateu, meu irmão. Ele falou, não, então não tem problema, deixa eu fazer a oração. Aí ele falou, pode. Aí o cara fez assim. Aí o Pedro fechou o olho e falou, Deus, vai lá na casa dele agora, mata a mãe dele, mata o pai dele, mata os filhos dele, destrói a casa dele, joga... Que é isso, meu irmão, que é isso? Falou, fica tranquilo, não vai acontecer nada, Deus não existe, vamos continuar. Deus, põe um câncer nele, destrói a alma dele. Aí o cara começou a chorar, falou que tinha uma mágoa com Deus. Aí Deus já existia, né, para ser magoado. Ô gente, eu só acredito no ateísmo de um tipo de pessoa. E eu estou falando na televisão, o senhor ateu podia me procurar aqui. Um tipo de pessoa acredita que ela é ateu. Eu pego avião todo dia. A pessoa que estiver dentro do avião e o avião estiver caindo e o piloto gritar assim, ah! E a pessoa não gritar, oh my God, oh my God. Esse é ateu. Estou morrendo aqui, mas eu estou bem demais, entendeu? Todo mundo clamando santo que não existe, e a pessoa, não, que isso, tá tudo. Essa pessoa que não clamar a Deus com o avião caindo, ela é ateu. O resto, eu não acredito, porque milhões de pessoas ao longo da história, no leito de morte, largaram o seu ateísmo e entregaram a vida para Deus. Mas não há história e registro de nenhuma pessoa que no leito de morte abandonou Cristo e virou ateu. Pode abandonar Cristo, mas virar ateu não vira não, porque é uma... Você sabe como é que o ateu evangeliza? O ateu foi evangelizar o cara, chegou, entregou um folheto em branco e falou, o que é isso? Ele falou, sou ateu. Outra coisa aqui, a criação é um mito. Se a criação é um mito, então a evolução que existe, cadê o elo perdido? Onde está o elo perdido?
Existe mais fé para crer na evolução do que para crer na criação. Muitos cientistas estão convertendo. A evolução, olha, não existe. O argumento criacionista hoje ele está crescendo demais. Oitava objeção: a ressurreição de Jesus e os outros milagres não podem ser provados cientificamente. É verdade, mas também não pode ser negado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que os 12 apóstolos... está provado na história do mundo que ninguém morre por uma coisa que ele não acredita ser a verdade. Para você entregar a sua vida... O nosso querido Tiradentes está aqui até hoje ali em pé, ali na Afonso Pena ali. O Tiradentes morreu e foi esquartejado por quê? Ele cria no ideal republicano. E pelo que ele cria, ele estava tão certo do que ele cria, que ele deu a vida dele tranquilamente. Foi ou não foi? Os 12 apóstolos morreram. Agora eu te pergunto, os judeus dizem que na manhã do terceiro dia, os apóstolos foram lá e fizeram o quê? Roubaram o corpo. Você acha que por exemplo, Barnabé, os apóstolos, Bartolomeu, sabe como é que Bartolomeu morreu, velho? Ele foi crucificado no Egito, tiraram a pele dele toda, e ele continuou gritando e cantando. Sabe como é que mataram o cara? Para acabar com a boca dele, pegaram um machado e decapitaram ele na cruz. Crucificaram, arrancaram a pele e tiveram que arrancar a cabeça, que o bicho não parava de cantar e de gritar. Aí eu te pergunto, um cara desse entregaria a vida dele para morrer por um negócio que ele tinha certeza que era uma farsa? A morte dos 12 apóstolos prova que eles viram o Cristo ressurreto. E eu vi o Cristo ressurreto também, porque na minha vida os resultados provam que se Jesus não tivesse saído dos mortos, eu não estaria aqui hoje, você também não. A gente provavelmente estava enterrado em algum cemitério aí. Ele está vivo, vivo, vivo! E tem uma frase legal para você falar: se Jesus não ressuscitou e é um farsante, então é o maior milagre ainda ele ter se tornado quem ele se tornou, sendo um farsante. É mais doido ele ser um mentiroso e ter virado o dono do mundo igual ele é, fazer o mundo inteiro parar dia 25 de dezembro. É mais doido isso do que ele ter ressuscitado. Como que ele conseguiu ser uma farsa e ganhou todo mundo? Fala isso pro cara que vai miar para te responder. Outro argumento: se todos somos filhos de Deus, por que ele mandaria alguém para o inferno? Primeiro, nem todo mundo é filho de Deus. Esse iPhone aqui é meu, mas ele não é meu filho. E o tratamento que eu dou para esse iPhone não é o meu tratamento que eu dou para a Emily. Tem pessoas que entram na nossa vida e querem que a gente trate elas como se fosse nosso filho. Não, uma coisa é um filho, outra coisa é outra coisa. É um amigo, é um conhecido, é um colega. Deus tem filhos e Deus tem criaturas. Por que Deus fez isso? Não foi Deus que fez isso, fomos nós que fizemos. Alguns continuam querendo Deus só como o seu mestre Jedi, que dá as coisas na hora que quer. Outros querem um relacionamento de pai com ele. Quem quer um relacionamento de pai com Deus? Eu não quero Deus para resolver meus problemas. Eu quero Deus como meu pai, inclusive para me corrigir. O inferno é para o diabo e para quem quer viver como o diabo. Deus não fez o inferno e falou assim: estou fazendo o inferno aqui para Mariana. Vai para o inferno, Mariana. Não, eu estou fazendo isso aqui para o capeta e para quem não me quer e para quem quer viver igual demônio. Vai para lá. É assim. Ai, mas que Deus cruel. Deus cruel? Quantas vezes o seu pai e o meu pôs a gente de castigo? Meu pai me pôs de castigo toda hora. Se um pai retardado, um avô idiota, se nós, uma geração de gente abestada, a gente sabe corrigir um filho e dar nele umas palmadas e pôr ele num lugar de castigo, Deus vai ser um panaca que vai deixar todo mundo fazer o que quer, e aí, no final, mas olha, vem pro céu assim mesmo. Vai para o inferno quem quer. Deus não manda ninguém. A pessoa vai com as próprias pernas. Eu fui visitar um filho de pastor na cadeia. Eu perguntei para ele: seu pai queria que você viesse para a cadeia? Ele falou: não, eu vim com as minhas pernas. Quem vai para a cadeia é quem quer ir para a cadeia. O cara levanta e fala assim: eu estou precisando de ir para a cadeia, vou fazer um assalto ali. Aí ele vai para a cadeia. Aí o delegado é que é mau. Aí você sabe o que o bandido muitas vezes faz? Jura o delegado e o policial que prendeu ele de morte. Então agora a culpa é do polícia, que fez o trabalho dele. Deus tira a mão, tem gente pecando, Deus tira a mão dele e fala assim: fala do seu jeito. A pessoa se arrebenta. Aí depois a pessoa faz o quê? Cadê o senhor em tudo isto, pai? Cadê eu? Estou tentando entrar, você não deixa. Olha o que eu vou te falar aqui, preste atenção.
Tem duas coisas na vida que querem nos destruir: os problemas e os pecados. O problema é todo mal do lado de fora. O pecado é todo mal do lado de dentro. E os dois têm um objetivo só: nos parar. Quem sabe, todo mundo aqui está numa dessas duas categorias dessa noite. Ou você tem problema, mas você está bem com relação à santidade. Ou você não tem problema do lado de fora, mas está vacilando no pecado. Tanto o problema quanto o pecado quer nos parar. Eu descobri que o objetivo dos problemas e dos pecados é me parar. Só que eu quero te dar um conselho: não pare. Não pare. Eu me lembro de uma vez na minha vida que eu estava vacilando muito, pecando muito. E eu virei para Deus e falei: Deus, eu vou virar o maior hipócrita do mundo. Porque todo dia eu posso pecar. Mas o Senhor vai me ver jejuar e orar e ler minha Bíblia, assim, 2 minutos depois do pecado. Mas eu vou. Não vai me parar. Esse meu pecado não vai me fazer parar de orar. Eu vou para a igreja arrebentar. Eu vai só o pó da rabiola, mas eu vou para a igreja. Eu vou continuar pregando, arrebentado, mas eu vou. Porque eu descobri que o objetivo dos problemas não é me dar problema, é me parar. O gosto de Satanás não é encher a nossa vida de luta, é falar assim: eu parei ela do ministério dela, porque eu levantei essa fofoca com o nome dela dentro da igreja. Aí você para. Não pare, não pare! Não pare. Se você pecar, pede perdão e vem. Jesus, eu pequei, sou um desgraçado, mas eu sou um desgraçado agarrado no Senhor. E eu sou hipócrita também, hein? Porque eu sou um... Não existe um cara igual eu. Olha, eu acabei de pecar, mas eu estou aqui. Jesus, eu estou aqui. Fala comigo: Jesus, eu estou aqui. Fala de novo: Jesus, eu estou aqui. Não me deixa parar. Não para, não sei porque que eu falei isso aqui, não tem nada disso aqui. Onde é que arrumou isso aqui, Jesus? Não sei. Está acabando aqui, ó, mais duas só. Outra objeção: por que eu tenho que ir para uma igreja se a história mostra tantas atrocidades cometidas pela igreja? Primeiro, porque é a única coisa que Jesus deixou na terra e é indestrutível. Cheguei lá na França, eu estou vendo lá um monte de coisa com o nome de Voltaire. Voltaire, um grande... Você não sabe quem é Voltaire, você vai estudar lá quem é. Voltaire, Museu Voltaire, Avenida Voltaire. Voltaire para lá, volta para cá e volta para lá. Aí eu fui no lugar onde ele morreu. Eu queria ir no lugar onde ele nasceu. Porque quando Voltaire nasceu, ele se tornou o homem que ele se tornou, ele fez uma declaração. Gente, ele disse bem assim: a igreja e a Bíblia vão acabar em 100 anos. Em 100 anos, ele estava no auge do iluminismo, em 100 anos, para você achar uma Bíblia, você vai ter que ir num museu. Exatamente no dia que completou 100 anos que ele falou essa frase, exatamente no dia que completou 100 anos, certinho, não um dia a mais nem a menos, a casa onde nasceu Voltaire na França foi transformada num centro de distribuição de Bíblias em Paris. E virou ponto de pregação. E os pastores pregando. Gente, lutar contra a igreja é a maior burrice que uma pessoa pode fazer. Falar mal de igreja. Olha para mim. Tem como você gostar do meu rosto e detestar meu corpo? Lucinho, quando você chega perto de mim, a vontade que eu tenho é de matar seu corpo. Mas o seu rosto eu gosto. Tem gente fazendo assim com Jesus. Jesus, eu gosto do Senhor que é a cabeça. Mas a igreja, eu tenho tantas reticências. Sabe o que Jesus fala? A frase mais comum no mundo hoje é: Jesus sim, igreja não. Você sabe o que é Jesus sim, igreja não? É Jesus não. Porque se você virar para mim e falar assim: eu amo Lucinho, mas eu detesto a Patrícia, então com todo respeito, você vai para o inferno. Mas vai com força. Eu gosto do Lucinho, mas eu não gosto da M do Davi. Então vamos cair no soco aqui nós dois agora. Tem gente com coragem, cheio de crítica para fazer a igreja e aos líderes. Ô, velho. Vamos cuidar da nossa vida, vamos? A igreja é imperfeita mesmo. Se aqui fosse perfeito, não chamava igreja, chamava Nova Jerusalém. Igreja é como a Arca de Noé. Aquele monte de animal soltando gases. Quando um vai dormir, o outro ronca, o outro solta o outro gás, o outro... o elefante espremendo a girafa
aquela guerra com o pescoço doendo, e a minhoca, todo mundo quase pisando na minhoca, e toda hora vai um reclamar com Noé. Onde você enfiou nós aqui? Essa arca não existe, é um fedor, a fila do banheiro é uma loucura. Como é que pode um animal desse que fica fazendo barulho o dia inteiro, essa hiena? Vou matar ela. Eu descobri que se eu fosse da arca de Noé, eu era uma hiena. Cada minha risada. Mas eu descobri uma coisa: pessoas chorando, todo mundo gosta. Pessoas sorrindo, as pessoas não gostam muito. Alegria incomoda, sucesso incomoda, gargalhada incomoda. Olha minhas rugas de preocupação aqui, ó. Vou continuar rindo. Se ele me fez com uma risada engraçada, quem sabe ele cura alguém de uma depressão com a minha risada. Se nada em mim melhorar alguém, um abraço meu, um beijo, sei lá. Eu sei de uma coisa, eu vou ficar dentro da arca, porque do lado de fora da arca, sabe o que tem? Dilúvio, morte, destruição. E eu prefiro ficar na arca, que é a igreja, tendo que resolver meus problemas uns com os outros, e tendo muitas vezes diferenças uns com os outros, mas ficar do que abandonar tudo. Abandonar tudo. Vocês sabem que eu vim de outra igreja para cá. Eu era membro da igreja Getsemane. Eu, antes de vir para cá, eu vim aqui conversar com o pastor, para depois eu ir lá no meu antigo pastor, porque eu não tinha coragem de ficar entre Antônio Carlos. Eu não tinha coragem de ficar sem pastor, nem nada. Eu falei, eu vou conversar com um, eu pego a bênção de um, depois eu vou no outro, depois eu volto no outro, para falar que o outro liberou. Porque eu não tinha coragem de pegar um carro e ficar no Antônio Carlos pensando assim, nesse momento eu não sou membro de lugar nenhum. Eu não tenho nenhuma cobertura espiritual. Tem gente que não é membro de nada e está em paz. Depois reclama da vida. Não tem ninguém orando por você não, senhor. Porque quando o pastor ora e fala, Deus abençoe a Igreja Batista de Lagoinha, ele não está orando pelos visitantes crônicos. Ele está orando por quem é membro. Vira membro hoje, trem. Para que essa... De que igreja é? Da Igreja dos Santos, dos Salvos de Deus na face da terra. Quem é seu pastor? Jesus Cristo é... Mentira. Amém? Tem que ir para a igreja. Outra coisa, é impossível obedecer o que Jesus ensinou. Essa é uma das maiores objeções que eu li, que eu procurei. As pessoas falam, eu não sigo Jesus porque é impossível seguir o que ele disse. Por exemplo, sexo depois do casamento. Como é que eu faço? Vou ter que... Castração? Para o homem sem Deus, esse argumento é verdadeiro. Mas para quem tem um Espírito de Deus, o Espírito Santo torna a gente capaz de viver e de obedecer tudo que Jesus nos ensinou. Eu falei aquela hora, não pare, não pare. Sabe o que é o nosso problema? Aquilo que a gente diz que é muito difícil de obedecer, milhões de cristãos conseguiram obedecer ao longo desses 2000 anos de cristianismo. Então, quebro minha perna e a sua perna. No meio jurídico, o Santo está aqui advogado, tem a questão do precedente. O que é um precedente? É alguém que conseguiu um direito e por isso ele abriu uma brecha na lei. Então, por exemplo, alguém diz, é muito difícil seguir Jesus nesse quesito aqui. Tá, mas aí tem milhões de pessoas que conseguiram ser fiéis a Cristo naquilo. Esses que conseguiram, manda nós para a roça, acaba com a gente. Porque quando você quer falar para Deus assim, é difícil demais, Deus fala assim, então peraí. Meus servos, tem alguém no mundo aí que conseguiu obedecer? Então ensina para ele ali que ele está falando que não tem jeito não. É o famoso caso que eu já contei do jovem que veio me falar, que masturbava o dia inteiro. Pastor, eu masturbo o dia inteiro, eu acordo masturbando, eu durmo masturbando. É mesmo, menino, é. Não tem jeito. Ó, não vem com essas fórmulas sua, você é cheio do Espírito Santo, não vem que não, eu já tentei, eu já fiz tudo. Não tem jeito. Falei, não, eu sei que não tem, é impossível mesmo. Fica em paz, só quero que você troque ideia com um amigo meu. Vem cá, fulano, chamei o fulano. O fulano tinha sido garoto de programa durante 7 anos. E ele tinha feito assim, às vezes 20, 15, 30 programas numa noite. Falei, bate um papo com esse menino aqui, por favor. Aí acabou o culto. O menino chegou, não, pastor, acabou comigo, velho. O menino transava com árvore, com pedra, com tudo. E o cara agora nem masturba. E eu que só estou na masturbação, eu vou ter que mudar de vida. O cara resolveu a vida dele, não resolveu a minha. Então é isso. O que você falar que é difícil de seguir, milhões de cristãos conseguiram seguir. Então nós não temos desculpa. Obedecer Jesus é possível. E 1 João diz assim, os seus mandamentos não são pesados. Repita comigo, diga, os seus mandamentos não são pesados. Deus sabe o nosso limite e nos capacita com o Espírito Santo para que a gente possa ir além. Que o Espírito Santo te capacite para você viver essa semana, a semana mais santa da sua vida, esse ano.
Que as suas palavras, pensamentos, atitudes, ações e reações sejam guiadas por Ele. E que a nossa vida no altar seja a maior resposta para esse mundo sem Deus. Último, para a gente orar. Por que eu preciso ser salvo? Se, primeiro, eu sou bom. Se, segundo, eu faço boas obras. Se, terceiro, eu não me sinto pecador. Por que você tem que ser salvo se você é bom? João 3, a Bíblia fala de um homem que se achava muito bom. Mas só há um bom que é Deus. Segundo, se eu faço boas obras. A salvação não é por nada que você faz ou deixa de fazer. A salvação é por um relacionamento pessoal com Jesus. E o último, por que eu tenho que ser salvo se eu não me sinto pecador? É engraçado que um dia eu fui visitar uma mulher, e quando eu cheguei para visitá-la, ela estava com o diagnóstico que ela morreria naquele dia. Eu esqueci o nome daquele hospital ali no Alto da Raja. Tem um hospital ali no Alto da Raja ali. Madre Teresa? Madre Teresa. Cheguei lá para visitar essa pessoa. Gente, eu olhava para a mulher, o médico dizia, hoje ela morre. Mas ela não tinha nada. Não tinha um fio ligado nela, nada. Ela estava magra, mas assim, conversava, ia para lá, e os filhos chorando muito. E eu falei assim, gente, ela não vai morrer hoje. Eu orei, cantei e fui embora. Eu não tinha saído do estacionamento, a mulher morreu. Então assim, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Todos os cultos que eu estou aqui na igreja, eu choro muito, eu fico muito emocionado na hora do louvor. Hoje eu estava aqui tão emocionado, que hoje, 6 da manhã, eu vou pegar um voo, vou para o outro lado do Brasil. Aí toda vez que eu consigo voltar vivo, que eu chego aqui dentro, e eu olho essas bandeiras, toda vez que eu volto, de verdade, pode me reparar, eu sou muito chorão, eu fico escondendo, mas eu lembro do último verso do Salmo 23. O último verso do Salmo diz assim, e eu voltarei à casa do meu Deus enquanto eu viver. Enquanto eu viver, eu vou ser fiel a Jesus. Seja fiel a Jesus, seja. Estuda as doutrinas, aprenda. Mas seja você o livro aberto que vai responder para esse mundo sem Deus os seus maiores questionamentos. Faça de você mesmo a maior leitura que as pessoas podem fazer. Que elas te encontrem e que elas digam assim, eu quero ter minha vida mudada. Outro dia eu preguei num lugar uma mensagem bem simples. E eu falei assim, quem está cansado de viver sem Jesus? Vem cá. Um homem grandão levantou assim. Eu não ofendi ninguém, eu não briguei. Eu falei de Jesus, falei que Jesus alivia a gente. Ele veio na frente. Aí todo mundo gritou. Nossa, esse homem devia ser pecador demais. Aí quando acabou o culto, o pessoal veio falar comigo, é o Sérgio Reis. Ele chegou lá no fundo, sabe o que ele fez? Ele ia para um show naquela cidade, e antes do show, convidaram ele para ir para o culto. Eu preguei. Ele saiu do culto, ele foi para o show, diante da multidão, 5.000 pessoas, ele tirou o chapéu. Tinha uns santinhos das padroeiras que ele carregava, que geralmente boiadeiro assim leva dentro do chapéu os santos protetores dele. Ninguém falou nada, isso que fica encabulado. Ele tirou no show, rasgou e falou assim, ô gente, agora eu não preciso mais disso aqui não. O meu santo protetor é Jesus de Nazaré. Você quer isso? Olha o que o Espírito Santo está me dizendo aqui. Tem gente aqui sentada nessa noite que está cheio de dúvidas também. E ele manda eu te dizer que não é errado ter dúvidas. Mas ele manda eu te dizer que ele está aqui para pôr um ponto final em cada interrogação que você tem. Algumas dúvidas vai levar tempo para ele te esclarecer. Vai ser com a caminhada com ele. Outras dúvidas ele vai esclarecer hoje aqui mesmo. E você vai sair por aquela porta ali, ó, já pronto para servi-lo e para ser um defensor da fé. Vamos viver assim? Vamos amar o Senhor? Vamos conhecer a nossa fé? Vamos. Eu quero fazer uma oração. Todos repitam comigo, Jesus. Repete comigo todo mundo. Não converse agora, olhe para mim e diga, Jesus, eu preciso do Senhor. Nesse mundo cheio de perguntas, você é a única resposta. Todos os meus dilemas só tem solução no Senhor. Em Ti, a minha busca termina. Eu achei o Senhor. Ou melhor, o Senhor me achou.
Perdoa agora os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje eu serei uma carta viva, lida para os homens. Não só haverá transformação em mim, como também através de mim. Escreve agora o meu nome no livro dos salvos. Dá-me o Espírito Santo, porque eu saio daqui hoje perdoado e transformado. Obrigado por ouvir essa simples oração e me salvar. Em teu nome eu oro. Amém.